Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E foi, dessa vez, sem música. De novo, errei mais uma vez no início, apesar de ter tido outro erro antes, pior ainda. Mas vamos lá, César, bem-vindo. Hoje o tema é altamente relevante, altamente atual. Está acontecendo agora. SAF e resultado esportivo. César, eu mudei aqui um pouquinho, né, do nosso plano. Eu coloquei entre parênteses ali título, que é, infelizmente, a nossa vida binária hoje, polarizada de analisar as coisas, né? É preto ou branco, é azul ou vermelho, é título ou é fracasso, é sucesso ou insucesso. Mas, afinal, de que depende tudo isso? Nós fomos invadidos aí no último mês por análises midiáticas, análises dos nossos queridos amigos especialistas, tentando já encontrar um caminho para o sucesso ou fracasso das SAFs que foram constituídas nos últimos anos. By the way, são mais de 90 já registradas no Brasil inteiro. Mais especificamente, vamos falar hoje do sucesso / título mais recente do Botafogo, SAF, ganhando a Libertadores, jogando contra o Atlético Mineiro, SAF. Tivemos o próprio Atlético jogando com o Flamengo, uma associação, a Copa do Brasil. O Cruzeiro chegando à final da Copa Sul-Americana e temos aí o nosso querido Botafogo também brigando com unhas e dentes pelo título nacional. Mas aí, César, olhando todo esse cenário polarizado das pessoas tentando se antecipar, correr, colocar publicações, inundar as redes sociais com análises e muitas úteis, obviamente, outras nem tanto, aí fica aquela coisa dos nossos trabalhos, né, das nossas consultorias. Afinal, quando a gente recebe uma demanda, a gente olha e pergunta de que depende tudo isso? Que tipo de análise a gente vai fazer? Que tipo de dado a gente precisa? E aí tem duas cerejas no bolo. Eu queria passar essa cereja rolando. A cereja não rola tanto quanto uma bola, mas vê se você mata no peito. Primeiro ponto. Qual é o objetivo daquela SAF? Quais são as condições em que elas foram criadas? E, dentro, voltando um pouco dos objetivos, em quanto tempo é esse projeto? Então, esses são os primeiros dependes de hoje, e eu rolo essa cerejinha meio torta para você fazer a sua saudação e suas considerações iniciais. Bom, fala, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, nos assiste, nos acompanha. Bom, vou pegar a cereja, em vez de dominar no peito, vou colocar em cima do chantilly aqui, vou comer uma bela floresta negra. Vamos lá, acho que aqui sim, esse é um tema que de fato está rolando, um monte de gente falando, desde jornalistas até supostos especialistas, até gente que não entende nada e quer dar palpite, enfim, o futebol acaba trazendo tudo que é tipo de gente para falar e normalmente sem profundidade. E aí é que fica o ponto, né? De fato, a SAPs tem 2 anos, mais ou menos. 2, 3 projeto, que qualquer um que analisa um projeto de qualquer empresa, de qualquer setor, sabe que os projetos são de longo prazo. Você não consegue analisar um projeto, o resultado dele, em 1, 2 anos. Então, assim, dizer que já dá para analisar o impacto das SAFs no futebol como verdadeiro, como certo, de que elas são muito melhores do que as associações, é falso. Né? A gente precisa esperar 5, 6 anos para entender esse mercado mais maduro, para saber onde vai dar. E aí passa pelo que você falou, né? Pelas cerejas. Qual o modelo de negócio? O que se espera dessa SAF? Quem é o acionista? O que ele aporta? Ele está aportando só dinheiro? Ele está aportando inteligência? Ele está aportando qualidade na gestão? Ou ele só está colocando dinheiro, comprando porque ele precisa ter um resultado rápido, porque tem outros objetivos por trás? Então, tem gestão de dívida para fazer, todos eles são altamente, a maior parte delas ainda é altamente endividada, tirando Bahia. Então, assim, falar de SAF, tem todo tipo de SAF. O Cruzeiro é SAF, perdeu para uma associação argentina. O Flamengo, uma associação, venceu uma SAF na Copa do Brasil. Você tem uma SAF, uma associação brigando pelo brasileiro. Ano passado já tinha SAF e os campeões todos foram associações. É muito cedo para falar qualquer coisa e ser definitivo. Dá para dizer, sim, e aí até devolvendo a bola para você,
que as SAFs, elas trouxeram, algumas trouxeram evoluções e melhorias. Não dá para dizer que o Botafogo hoje é pior do que era na época da associação. Não dá para dizer que o Bahia hoje é pior do que na época da associação. Dá para dizer que o Vasco hoje é tão ruim quanto era na época da associação. Então, há melhoras, há pioras, há manutenções, enfim, o fato de ser SAF traz benefícios, é óbvio, mas não dá para hoje, dezembro de 24, cravar que a SAF é a solução definitiva para o futebol brasileiro. Ela é caminho, mas ela não é a solução definitiva. Bom, a gente vai chegar lá e eu vou apertar um pouco aqui na pergunta. Lógico que não tem uma resposta absoluta, mas acho que a gente pode debater esse tema. É até compreensível que todas as SAFs, independente do modelo, independente do propósito por trás, que foram constituídas até agora, num primeiro momento, elas tenham apostado em algum investimento dentro do campo, para tornar o time mais competitivo, para dar uma resposta para a torcida, eventualmente para sair de uma condição de Série B. Tivemos isso visivelmente. Sem um trabalho de bastidores mais planejado, e aí eu vou trazer a outra cereja no bolo para te devolver. Sem um trabalho de bastidores mais planejado, considerando que futebol é quarta e domingo e todo ano, o ano todo, esse investimento não tão planejado dentro do campo, ele acaba não sendo sustentável. Não poderíamos aí, César, pergunta, ter uma unidade de medida, independente do resultado nesses primeiros anos, do propósito final dessas SAFs, se eles estão gastando muito mais do que aquele faturamento ali permite, ou de um potencial crescimento de faturamento permite? Digo isso para contextualizar e te devolver a bola, essa mais redonda. Algumas competições muito importantes, como Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, têm os seus direitos de imagem pagos por premiação, no rótulo premiação. E quanto mais longe você vai, mais você ganha. É da química ou isso aí é uma bomba relógio? Bom, acho que você trouxe alguns pontos aí bem importantes para a gente fechar uma análise aqui. Primeiro, acho que a gente tem que lembrar que as SAFs, de novo, elas têm fases. É natural que quando você imagina que você compra uma empresa em dificuldade, mas que tem um potencial ali travado, porque a gestão foi ruim, porque se endividou demais, enfim, porque não investiu e tudo mais. A primeira coisa que você vai fazer para arrumar a casa, além de pagar dívida, chamar fornecedor e tudo mais, é investir. Muitas vezes você tem que fazer um investimento para retomar uma marca que é boa, que é histórica, conhecida, mas que não vinha desempenhando bem. Então, esperar que as SAFs invistam nesse primeiro momento é muito natural. Então, acho válido, acho necessário, inclusive. É o que se espera de alguém que assumiu um negócio normalmente ruim e precisa recuperá-lo. Isso a gente está falando dessas primeiras SAFs, né, mais conhecidas, que estavam em situação difícil. Talvez no futuro isso não seja tão verdade quando os clubes melhores, mais bem estruturados, virarem SAF. Bom, dito isso, a gente vai entrar na segunda fase, digamos assim. Né? Não basta você entrar e colocar dinheiro. Você precisa saber quem está fazendo esse trabalho. A partir do quê? A partir do que nós falamos há pouco, do modelo de negócio. O que você espera? A maior parte dessas SAFs, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, enfim, são as maiores, até o Curitiba, todas, o Atlético Mineiro, que virou SAF, todas elas sonham em ser campeões, em buscar títulos. Né? Esse é o objetivo. Não é o objetivo de formar jogador simplesmente para compra e venda. O que você faz? Né? Você imagina que você faça um primeiro investimento, você imagina que o clube vai se estruturar as dívidas, e depois vai ter um processo de crescimento até um determinado momento, que é onde qualquer empresa vai chegar. Então, o dinheiro que você vai derramar no primeiro momento para reforçar a estrutura, ele vai, em alguma hora, estabilizar e você tem que viver com as próprias pernas. Aí nós vamos entrar numa outra dificuldade desse mercado, que é o que poucos analisam. Quem está fazendo esse processo?
quem está por trás das SAFs tocando os negócios. Né? Quando a gente olha alguns casos, você pega o Vasco já teve um monte de gente que já era da indústria do futebol e continua e passou por lá e não deu resultado. O novo Cruzeiro pós-Ronaldo tem lá a mesma estrutura que já trabalhou no futebol a vida inteira. Você vai esperar que resultado dessa turma. Aí você olha o Botafogo, é uma estrutura hoje que não tem os nomes famosos, né, e conhecidos de mercado, mas se estruturou. Então, o sucesso do Botafogo em campo nesse curto prazo, ele está associado a uma melhora interna muito grande, mas necessariamente é uma mudança também do pessoal que toca o clube, gente do esporte, mas gente que não tinha os mesmos vícios do passado. O Bahia traz gente nova, enfim, você vai mudando, você vai remodelando a estrutura. Então, o que eu acho aqui nós vamos passar por um momento de boom de investimentos, esse investimento vai cair, né, porque é natural, ninguém tem dinheiro saindo, né, talvez o Bahia, né, que o pessoal chuta o chão lá e sai petróleo, sai dinheiro, fora ele, ninguém tem dinheiro infinito. Então, você vai passar por um processo por isso que a gente fala que futebol a longo prazo, processo de alto investimento, né, estabilização provavelmente numa condição melhor, e depois vai depender muito da gestão para se manter estável e competitivo ao longo dos próximos anos. Mas aí é que está. Você falou em algum momento agora na sua fala de quem tem que se preocupar com esse primeiro momento e com essa sequência de investimentos. E aí eu vou fazer uma figura de linguagem aqui para defender e depois eu explico o que eu estou pensando. Tá? Digamos que eu tenha herdado a receita dos biscoitos da vovó, que já tiveram lá uma fábrica na época do vovô, lá no passado, no início do século passado. Né? E foi um sucesso. Mas foi um sucesso lá na Bahia, né? De onde eu venho, lá de Salvador. E eu quero investir nessa fábrica de biscoito de novo. Então, eu vou lá comprar maquinário novo, vou na China, vou comprar robô, vou fazer todo um processo, vou conversar com Mercado Livre, Amazon, para distribuir e tal. Durante um período inicial, é muito prejuízo esse projeto, porque ele tem que construir a fábrica, comprar as máquinas, fazer marketing, contratar pessoas, etc, etc, etc. Mas essa curva, ao longo do tempo, ela precisa tender para outro lado, ela precisa começar a ficar lucrativa. E aí os grandes CFOs, como você, fazem as contas e lá na frente as coisas mudam totalmente, essa empresa passa a ter valor e, se possível, também valor de marca. Né? E no caso do biscoito, vem da tradição, vem da qualidade, vem do marketing. No caso do futebol, vem do título, vem da tradição do clube, da história e do seu crescimento. Meu ponto aqui quem é o guardião desse processo? Na minha visão, não deveria ser só o dono. Porque, dependendo do dono, como você bem disse, do tipo de dono, o cara pode bater o pé lá e sair petróleo, e aí fazer um investimento aleatório aqui, e o resultado também não aparecer, que é possível, e provável, inclusive, dependendo do clube. Ele pode fazer aparecer, e esse dinheiro da premiação não fazer diferença no crescimento constante do faturamento, e aí eu entro direto no faturamento. Há um teto. A fábrica de biscoito não há um teto. Porque o teto é o meu trabalho, o teto é o talento da vovó lá na mistura. O futebol ele tem um teto, ele tem um lado bom que você nunca perde cliente, mas você tem um teto. O Bahia, que é meu time do coração, ele não vai, da noite para o dia, faturar 500, 550 milhões de reais. Por mais que você invista, né? Por mais que invista na fábrica. E por mais eventuais títulos que a gente conquiste. Então, o que eu estou tentando falar aqui, César, tecnicamente, profissionalmente, que tipo de caminho, que alquimia a gente consegue fazer entre o investimento desesperado para dar uma resposta para a torcida, para a mídia e conseguir algum título, que aí no meu caso, aí eu já dou uma opinião, é aleatório. Quando a gente vai transformar esse eventual título aleatório em um título que todo mundo olha e diga, caramba, chegou a hora.
sabe? É fruto de um trabalho, é fruto de um planejamento, é fruto de um tijolinho após o outro. Exemplo, para te passar a bola. Fortaleza. Fortaleza hoje tem, salvo engano, uma SAF constituída, mas não atua como SAF, ou está começando a atuar, mas já vem de um trabalho que se percebe um tijolinho um após o outro. Chegou numa final de Sul-Americana, vem fazendo boas campanhas no Brasileiro. Se você olhar a história, mais até do que o próprio Bahia, que nunca chegou em uma final de Sul-Americana, vai jogar Libertadores. Até ontem, se ganhasse do Vitória em Salvador, seria posicionado como pretendente ao título ainda esse ano do Brasileirão, ou seja, chegaria na 37ª rodada brigando pelo título. Então é isso, César. Quando a gente vai perceber de fato que há um trabalho de longo prazo e um trabalho tijolinho por tijolinho sendo construído? Eu acho que vai demorar, tá, Rafa? Vai demorar porque tem um aspecto no futebol brasileiro que todo mundo tem falado muito em competitividade. Mas eu vou usar a palavra que você usou agora há pouco, que é aleatoriedade e imprevisibilidade. Não é competitividade. Por quê? Você tem todo ano tem 2, 3 clubes que brigam ali, que despontam, que podem ganhar, porque fazem trabalhos pontuais. O trabalho desse ano deu certo, encaixou e foi. Times com muito dinheiro, muita receita, como o São Paulo, como o Corinthians, estão ficando para trás. E estão ficando para trás em muitas competições porque são incapazes de montar estruturas, planejamento, pensar a longo prazo e usar o dinheiro que tem. Estão usando o dinheiro que tem para pagar a conta do passado. Aí você tem o Fortaleza que está se posicionando bem. Você tem o Inter que tem altos e baixos. Você tem o Grêmio que tem altos e baixos. Então, e aí você pega o Botafogo, que é a SAF, que acertou o elenco ali no ano passado, encaixou um segundo elenco esse ano, e tá vivendo muito mais do encaixe pontual do que de um planejamento, porque em 2 anos você não conseguiu botar em prática um planejamento. O modelo de negócio do Botafogo é um modelo de negócio aleatório. É ir lá, comprar um jogador, fazer ele botar num time que é bem azeitado, conquistar e vender esse jogador na sequência por um preço mais alto. Esse é o modelo do Botafogo. O fato de ter conseguido chegar bem no Brasileiro ano passado, deve ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, é aleatório, porque o futebol brasileiro é aleatório. Quem não é aleatório e está se posicionando bem nesse sentido é o Flamengo, porque tem mais dinheiro, mas o Fortaleza. O Fortaleza deixou de ser aleatório. Ninguém mais olha o Fortaleza e coloca ele na lista dos clubes que podem cair ou podem ser rebaixados no Campeonato Brasileiro. Por quê? É um planejamento, é um processo, é muito menos aleatório do que os outros que transformam o futebol brasileiro nessa falsa competitividade, que é muito mais casual do que de fato competitivo, porque está todo mundo estruturado a ponto de poder ser candidato ou não ao título. Deixa eu inverter, então. 2 perguntas. Até para respeitar a questão continuidade, a questão tempo. Tem pouco tempo, então a gente está classificando tudo como aleatório, ok. Quando um trabalho... Porque o Botafogo hoje, já que você citou o Botafogo, e isso é muito ingrato, inclusive, na hora de analisar. Não de você a ingratidão de todos nós. O Botafogo está indo para o teto. Ganhou a Libertadores e, eventualmente, vai ganhar o Brasileiro. Muito provavelmente. Tem mais chances do que o Palmeiras. Qual o próximo passo? O Mundial? Repetir os títulos? E agora, invertendo a ordem. Se ano que vem, por alguma razão, o Fortaleza tiver um ano ruim, ele automaticamente cai em desgraça? Onde eu quero chegar? A imprensa brasileira, em geral, na minha visão, ela faz um papel muito ruim quando ela se arvora a falar de negócios do esporte, salvo algumas e honrosas exceções que a gente conhece muito bem, que conta em uma mão, né? Quando ela não tem a menor paciência com o planejamento, porque ela precisa vender. E, ao vender, ela precisa polemizar. Então, qual é a unidade de medida, César? Desculpa me alongar, porque a gente tem que estressar esse ponto. Quando a gente deixa de ser aleatório e quando um planejamento bem feito e bem sucedido passa a ser um fracasso?
Vamos por partes também. Aqui eu acho que é importante até para responder o título do episódio de hoje. Né? Certo. O que é resultado esportivo? Boa! Qualquer processo dentro do futebol, quando você pega as ligas, vamos usar as ligas já mais antigas, mais bem estruturadas, que são aqui as da Europa. Quando você começa a competição, o que você espera? Você olha assim, tá? Os 3 primeiros faturam 500 milhões, depois tem a turma que fatura 300, aí tem a turma que fatura 100 e os últimos faturam 50. Onde você se encaixa aqui? O dinheiro faz a diferença. Só dinheiro resolve? Não. Mas dinheiro e gestão vão fazer toda a diferença. Só gestão te coloca um pouco melhor, só dinheiro sem gestão vai te colocar um pouco pior, mas enfim. Imaginando, então, todo mundo tem a boa gestão, o dinheiro vai fazer a diferença. O que é resultado esportivo e qual a expectativa quando deixa de ser aleatório? Quando você olha e fala, pô, o meu time está num quartil de receita que, olha, se eu ficar entre quinto e décimo, é o que eu consigo fazer. Se eu for muito eficiente, eu vou chegar ali em quarto. Né? Se eu for pouco eficiente, eu tenho que terminar em 12º. Então, isso é medida, é a expectativa em relação ao que você pode fazer. Então, o desempenho esportivo do Botafogo, ele está acima do que a capacidade do clube tem hoje, do ponto de vista de receita. Hoje, pensando nos números que a gente imagina, deve fechar o ano com 600 milhões de faturamento, um pouco mais, um pouco menos. Um pouco mais, talvez. Mais perto do Flamengo de 1.200, do Palmeiras, do Corinthians de 1 bi, do São Paulo, o São Paulo vai fazer 600 também, enfim, mais perto dos que fazem mais, o Botafogo deveria estar ali, quarto, quinto, né? Isso seria a medida do sucesso esportivo do Botafogo. Né? Atingiu os objetivos, mas vai ser muito melhor. Já foi bem o ano passado, então, sempre que ele se posicionar dentro daquela expectativa que a capacidade financeira dele dá, ele está dentro do resultado esportivo. Quando o Flamengo, que tem a maior receita, termina em quinto no campeonato, por exemplo, ele ficou abaixo da expectativa. Foi um fracasso? Não, mas ele está inferior ao que ele pode. Então, de novo, a gente não pode nunca... O fracasso é um time grande cair. Um time que fatura mais de 400, 500 milhões de reais cair. Isso é um fracasso. Ah, mas cair um ano pode ser um acaso? Pode ser o acaso do futebol. Nos últimos 5, caiu 2 vezes? Tem coisa errada. Então, assim, a gente tem que olhar a análise no longo prazo e encaixar a turma dentro das suas possibilidades. Esse, para mim, é o que vai refletir o que é resultado esportivo. E aí, se é SAF, se não é SAF, tanto faz. O Botafogo está indo muito bem como uma SAF que injetou muito dinheiro, uma SAF que está fazendo mais receita, que está buscando um lugar onde em algum momento ele vai estabilizar com seus 500, 600 milhões de receita e vai brigar ali pelas posições principais. Mas chegar ao título vai ser sempre um desafio. Vale mesmo para o Fortaleza. Se no ano que vem o Fortaleza terminar em 12º, é ruim? Não. O desempenho dele acima da quinta, sexta posição é muito bom. Mas se ele terminar em 12º, tá ótimo. Esse é o desempenho esportivo que se espera dele, o resultado esportivo. Então, se eu tirar numa Copa, tudo mais, pensando no Campeonato Brasileiro mais novo. Aí, para mim, é essa medida. E aí vai depender muito da capacidade de gestão frente a quanto você tem de dinheiro para trabalhar. Né? Não só de dinheiro em termos de receita, mas quanto você tem de dívida para pagar e para investir e tudo mais. Enfim, a composição entre o que o dinheiro pode fazer e o que você, como gestor, consegue extrair desse valor é que vai me dar uma medida do qual é o resultado esportivo adequado para o clube. Perfeito. Não sei se você concorda, tá? Mas, enfim... Não, eu concordo, e eu quero até ressaltar um ponto. Nenhum de nós dois aqui usa o palavreado, o vocabulário sucesso, fracasso, deu certo, deu errado. É um processo. O que a gente está analisando aqui é o comportamento recorrente, especialmente da nossa mídia, que forma opinião, que pressiona os clubes e que acaba, não sei se eles percebem, mas acho que percebem, interferindo no planejamento dos clubes. Porque essa pressão leva a investimento fora do planejado, esticar investimento fora do planejado para que o resultado venha, o que pode arruinar um projeto. Mas eu acho, César, que até do ponto de vista de geração de conteúdo, que é a proposta do Negócios do Jogo, e outras iniciativas que você tem na pessoa física, eu também, etc.,
a gente precisa ser mais incisivo nessa geração de conteúdo para que esse entendimento do que realmente acontece, não só na continuidade do futebol brasileiro, mas de outras ligas, saia para cada vez mais pessoas entenderem e que essas pessoas também possam questionar quando a polarização vem. Porque não pode ser fanfarrão, né? A gente não pode simplesmente o Botafogo é campeão esse ano, é a melhor gestão do mundo. Foi mal ano que vem, só tem picareta, só tem profissionais que não sabem trabalhar. Não é possível, isso é esquizofrênico demais. E, lamentavelmente, a gente vive isso no futebol brasileiro. Né? Então, esse é um ponto que eu queria reforçar com você. Agora eu vou entrar, já estamos caminhando para o final do nosso episódio. Eu vou lembrar de uma matéria que eu tive, até o livro anda por aqui na estante, quando eu estudei fora nos Estados Unidos, que se refere a mídia e esporte. O professor que eu tive até escreveu um livro chamado Sport Media, The Dream Job, que é o seguinte: quando você comunica uma ação, quando você comunica uma SAF, quando você comunica um patrocínio, a contratação de um jogador, todo o processo de comunicação e marketing deveria ter 3 coisas muito básicas. Quem é, quanto é o investimento, são 4, na verdade. Qual é o objetivo e por quanto tempo? Aqui a gente fica fazendo um jogo de esconde-esconde. Eu não posso dizer quem é o patrocinador, eu não posso dizer qual é o plano, eu não posso dizer quanto eu não posso dizer por quanto tempo. Só que esses 4 elementos, quando você comunica ele de forma sólida, você bloqueia qualquer tipo de polarização, qualquer tipo de tentativa de minar o projeto. E quando alguém falar alguma coisa, sentado com o microfone na mão, você vai dizer, olha, isso é mentira, isso é fake news. O release foi esse, o projeto tem 20 anos, o investimento é esse. E a gente já vê um pouco isso nas SAFs no Brasil. É 1 bilhão. Né? Agora, isso aqui dá até corte. Nós estamos vivendo a fase do bilhão. É o bilhão para constituir a SAF e é o bilhão de dívida. Acho que os clubes têm uma sina com 1 bilhão. Minha SAF tem que ser 1 bilhão. Não importa se meu clube tem 8 torcedores, mas é 1 bilhão. Mas 1 bilhão como? Quando vem esse 1 bilhão em 150 anos, é para comprar o terreno, é para construir um prédio e o jogo. Né? E a dívida parece que é um fetiche. Né? Os clubes, você tem aí, já tem o clube do bilhão e já tem aqueles clubes que estão se aproximando do bilhão. Né? Como é que você vê tudo isso, César? Comunicação versus projeto versus educação do mercado. Comunicação é fundamental, né? Vamos relembrar as 2 histórias de sucesso, que foram as histórias de reestruturação do Flamengo e Palmeiras. Elas não vieram por acaso. Né? As torcidas tiveram toda a paciência nesse processo, porque foi sendo comunicado da maneira correta. O que faremos, como faremos, olha o que está acontecendo, olha como está evoluindo. Quando chega o ponto, todo mundo passou o período, fala, tá bom, é um período de adaptação. As SAFs, a gente vamos pegar outro exemplo. É o Corinthians desse ano. Mudou a diretoria, primeira coisa, não, precisamos reforçar, primeira coisa sempre fala em austeridade, precisamos ser austeros, tal. Primeira coisa que você faz, gasta 200 milhões em contratações aleatórias, porque eu preciso fazer mais do que o antecessor. Aumenta absurdamente a dívida e o time chega no meio do ano na zona de rebaixamento. O que você faz? Você vai gastar mais, porque agora eu vou reforçar. Legal, segundo gasto, trouxe o time para uma condição muito melhor, parabéns, tudo mais, mas assim, olha o tamanho, sai de uma dívida de 1.800 bi, vai fechar o ano em 2,5 bi. Né? Aí né, é fácil. Você gasta o que tem e o que não tem. E você pega as SAFs, boa parte delas, elas entraram com uma comunicação ruim, tirando a do Ronaldo. A do Ronaldo foi a única, quando ele chegou no Cruzeiro, foi a única que falou, vamos trabalhar com gestão, com austeridade, fazendo o que é possível com o dinheiro que temos. E foi assim mesmo. E foi criticado pra caramba. Todo o resto vem e fala, vamos pôr dinheiro, vai ser o mais forte que o Flamengo, eu vou conquistar, eu vou colocar esse clube de volta, de onde nunca saiu.
O Botafogo tem pouquíssimos títulos, agora parece que tem 700 títulos na história, né? Então não tem. Agora, por conta da reestruturação, é que está começando, alguns resultados vão começar a aparecer. Então, acho que a comunicação aqui ela é fundamental, e a comunicação, especialmente num planejamento de longo prazo, é mais fundamental ainda, porque o futebol é longo prazo, né? Quando você tem picos de desempenho, como foi o Atlético Mineiro 2021, o resultado teve lá um ano com 2 títulos, as dívidas explodiram, teve que virar SAF, passou mais ali 3 anos, agora ano passado, esse ano, voltou a ter um desempenho melhor. Chega em 2 finais, mas vira ciclo. Ano que vem, o que vai acontecer? Pum, cai de novo, porque é ciclo, porque não tem um projeto, um planejamento de longo prazo. Então, acho que aqui é fundamental a gente ter sempre em mente: futebol é longo prazo e muito bem comunicado. Se as duas coisas acontecerem, a tendência é que em 5, 6, 7 anos, enfim, ao longo do período de maturidade do projeto, o time se estabeleça e aí ele vai ter o desempenho esperado, né? Que não é só título, que não é só a conquista, mas o desempenho esperado, que é o que a gente tem visto, que a gente tem falado, falei agora há pouco do Fortaleza. Então, assim, é um projeto, é um planejamento, uma comunicação eficiente, tudo isso junto vai fazer com que o clube seja melhor ao longo do tempo. E aquele crescimento que todos querem da receita, principalmente da receita recorrente e controlável por parte do clube, vai aumentando gradativamente. E aí, infelizmente, para os clubes menores e médios, é mais lento esse processo. Mas, de novo, para fechar esse ciclo, queria que você falasse dos clubes do bilhão, porque ele toca muito no cerne desse bloco aqui, que é a comunicação versus as porradas que a gente toma, as porradas que a mídia e os especialistas dão. Quanto mais limpa for essa comunicação original, mais difícil você é de apanhar, porque você tem como reagir, né? Então, você tem que fechar o cerco. Então, me preocupa muito dos planos de SAF que eu já vi, e um até que a gente participou. Comunicação tem que ser menor, mais clean. Quando você começa a rebuscar muito para chegar num número grande, você está fugindo do objeto da SAF e está indo por uma questão midiática, talvez até pessoal, de quem está envolvido. E aí você bagunça, traz uma nuvem cinza para cima de si mesmo. Então, nós temos agora a SAF da Portuguesa se falando de 1 bilhão. Então, para o torcedor da Portuguesa, e eventualmente para alguém mal intencionado, 1 bilhão para a Portuguesa é completamente incompatível com 1 bilhão para o Bahia, para o bilhão para o Botafogo, ou para o Curitiba, e assim sucessivamente. E do ponto de vista de dívida também, César, eu queria que você falasse um pouco, que é algo que é muito pouco falado, que é a imagem, que é o posicionamento de quem quer ser profissional e fazer boa gestão e não pagar suas dívidas. E dar risada que está alongando dívida, que está chegando no credor e está oferecendo 10%. E aí eu vou falar como advogado, eu acho isso horrível. Isso não é boa gestão. Isso é você usar, exercer a força econômica para subjugar alguém que já pode estar muito machucado e que você lesou como clube. Então, eu estou sendo um pouco duro aqui agora, porque eu não acho nada bonita essa conversinha de reestruturação de dívida. Agora eu vou pagar só 30%. Vai pagar 30% dando calote nos outros. Sendo desonesto na minha visão. Peço desculpas, mas isso para mim é desonestidade. Você deve, você tem que pagar. Mas, claro, isso é um instituto legal, né, que cada vez mais tem leis para proteger o sem-vergonha, o desonesto. Então, qual é a relação do Clube do Bilhão com esses alongamentos de dívida e com o propósito de uma SAF séria, de uma SAF de boa gestão que quer trazer um resultado no longo prazo? Bom, aqui eu vou discordar de você já, de cara, mas eu vou explicar a discordância. O bilhão virou uma referência, né? Todo mundo quer bilhão para cá, bilhão para lá. Quero fazer 1 bilhão de receitas, quero investir 1 bilhão, até fazendo só um ajuste na questão da Portuguesa. Esse bilhão, né, que é o que sai na imprensa, metade é para reformar o estádio, para construir um estádio novo onde é o Canindé. A outra, 1/3. Eu não sei se foi o César que caiu ou se fui eu que caí.
mas eu acho que tivemos um problema aqui. César, está por aí? Pessoal, eu vou ficar no ar um pouquinho aqui para a gente não perder o episódio, mas o César caiu. Eu não sei se fui eu que caí, mas eu acho que eu estou no ar aqui. Voltou? Voltou. Ah, ele aí. Voltou. Então, voltando. Desculpa que a internet em Portugal não chegou no nível de evolução que é no Brasil ainda. Aqui está funcionando tudo. O que eu falando da portuguesa, 250 para o futebol em 5, 6, 7 anos, enfim. Mas o que fica é o investimento de 1 bilhão. Os clubes já estão chegando nessa dívida. O Corinthians tem 2.400 bi, o Atlético Mineiro deve estar beirando 1 bi, o Botafogo deve ter mais de 1 bi de dívida, o São Paulo está batendo 1 bi, e isso tudo faz com que as soluções elas sejam cada vez mais difíceis, né? E aí entra a minha discordância. Tem 2 tipos de credores, 3 na verdade, né? 3 tipos de credores no futebol. E aí a solução da dívida, e eu acho que não tem que ser pelo clube, tá? O clube que fez essa dívida, ele deveria pagar integralmente, não tem desculpa. Foi uma decisão dele também. Quando vira uma SAF, você fala, bom, eu comprei este negócio que vale menos do que... a dívida é maior do que o valor do ativo, então, para ter algum retorno, eu vou ter que sentar com todo mundo e renegociar. Então, tem alguns tipos de dívida. O trabalhista, que é o funcionário, o porteiro, o assistente. Então, esse aqui não pode pagar a conta, porque esse aqui tem que ser de forma dura. Aí você tem o Estado, as dívidas com o Estado, você pode alongar, mas tem que pagar todas, né? Todo mundo tem que pagar, então você tem que pagar tudo. Resta um terceiro grupo aqui, que para mim, eles são coniventes e são parte do processo. Treinadores, atletas, que assinam contratos com clubes que já são sabidamente maus pagadores e assinam contratos por valores fora da realidade, esperando que isso vire um pagamento de 5, 6, 10 anos. Então, para esses que também ajudam a destruir o sistema, porque assim, se você sabe, se sou eu, tenho a proposta para mudar de emprego, num lugar que eu sei que os caras não pagam imposto, que não pagam salário em dia, que tem alguma coisa estranha, eu não vou. Mas é 10 vezes o que você ganha. Tudo bem, eu não vou. No futebol, todo mundo vai lá, assina, cobra comissão, especialmente o agente, não, a gente fica com uma dívida com o clube, para me dar 10% aqui, e fica todo mundo bem. Então, para este bloco, tem que sentar com todo mundo e falar, então, você também é parte do problema. E parte do problema significa, eu vou te pagar em 10, 15 anos, 10, 15, 20% do valor, e paciência, porque eu sou o novo dono e a partir de agora farei diferente. Mas tem que ser a partir de agora farei diferente. Sempre. De novo, vou usar um exemplo. O Ronaldo no Cruzeiro fez isso. Aqui eu demiti, cancelei contrato, entrei numa recuperação judicial e pagava salários de acordo com a sua possibilidade. Aí o Cruzeiro é vendido e o novo dono gasta 300 milhões em contratação. Ninguém fala isso, né? Porque não interessa. Paga salários altíssimos, monta um elenco caríssimo. Eu não vi balanço, mas deve ter um prejuízo imenso em 2024. E só está realimentando o processo. Então, o clube entrou numa recuperação judicial, pediu desconto, né, para um monte de gente e está cometendo o mesmo erro na nova gestão da SAF. Então, assim, isso está errado. Este círculo vicioso do futebol, que é o círculo do bilhão, os clubes não vão chegar a 1 bilhão de receita, mas vão ultrapassar 1 bilhão de dívida e não adianta, não existirá mais bilhões de investimentos para resolver esse problema. Então, e aí, para fechar aqui, sem ser catastrofista, eu espero que em algum momento essas SAFs ou os clubes que estão nesse círculo vicioso, algum deles efetivamente quebre e volte lá para a segunda divisão estadual para recomeçar o processo. Porque só assim a gente vai mudar a cara do futebol brasileiro. Enquanto você ficar empurrando com a barriga, como a gente tem feito, nada vai ser solucionado. Então vamos lá, para fechar. Eu fui duro mesmo em relação às dívidas, porque, infelizmente, essas propostas indecentes chegam para todo mundo. Quem merece e quem não merece, na hora do bolo. Mas você tem razão, explicou muito bem, fez a
divisão dos 3 grupos. A última pergunta, resposta simples, se possível em uma palavra, e o seu até logo. Aproveitando a polarização, Liga Forte União, Libra, azul, vermelho, qual é o clube que vai ter, qual é a liga que vai ter mais participantes? A liga do bilhão de faturamento ou a liga do bilhão de dívida? César? Bilhão de dívida. Fácil. Essa daqui é fácil. A gente vai ter muito mais clube com 1 bilhão de dívida do que com 1 bilhão de faturamento. Bom, pessoal, de minha parte tivemos um episódio divertido, atual, duro, de acordos e desacordos. César, mais uma vez, brilhante, explicando muito bem, dividindo seu conhecimento com a turma. Meu obrigado. E está entregue o episódio 17, SAF, Resultado Esportivo, Títulos. Obrigado. Encerra, César. Valeu, Rafa. Obrigado por mais um episódio, mais um debate. Bom, eu espero que todo mundo tenha gostado. Se ficou dúvida, escreve aí nos comentários, manda para a gente, entra nas redes sociais e até a próxima. Valeu!